Vamos falar de operações com frações. Então, primeiramente, nós temos o grupo da adição e subtração. Nessa situação, nós temos dois casos. O primeiro é quando os denominadores são iguais. Nós devemos somar ou subtrair os numeradores e conservar o denominador. Então, olha só, quando tiver duas ou mais frações sendo somadas ou subtraídas, vocês vão olhar primeiro para os denominadores, que são os números que ficam na parte de baixo. Olhando para eles, vocês vão ver se eles são iguais ou são diferentes. Se eles forem iguais, a regra é bem simples. É só vocês pegar esse número que tiver embaixo e repetir. Lembrando, não importa se aqui tem um sinal de mais ou de menos, vocês não vão nem somar nem subtrair eles, vocês só vão repetir. Se for um 10, repete o 10. Como é um 7, repete apenas o 7. Aí nos de cima, que são os numeradores, é que vocês vão resolver. Então, 5 mais 3 igual a 8. Pronto, é só isso. Outro exemplo. Olhou para os denominadores, são iguais. Então, eu vou repetir ele, o 5. E resolver aqui os de cima. 7 menos 4, 3. Então, toda vez que você tiver adição ou subtração de frações, o processo é só esse, se os denominadores forem iguais. Não importa a quantidade de frações. Se os denominadores forem iguais, o processo é o mesmo. Repete o denominador e resolve os numeradores. 8 mais 3 mais 5, 14. 6 mais 3 mais 5, 14, certo? Outro exemplo. Repetiu 4, porque os denominadores são iguais e a operação aqui é adição ou subtração. Então, resolve os de cima. 12 mais 2, 14, menos 6, 8. Aí nesses dois casos, dava para simplificar, mas a gente vai passar adiante, mas como os números são pares, dava para simplificar para tornar uma fraçãozinha menor. Nesse caso aqui, 8 dividido para 4 dá 2, então pode deixar em forma de fração, mas também dava para dividir direto, 8 dividido para 4, 2. Adição e subtração agora com denominadores diferentes. Então a gente viu que denominador igual é bem simples, é só repetir o denominador e resolver os numeradores. Agora, quando os denominadores são diferentes, o processo é um pouco maior, porque a gente não pode nem somar e nem subtrair se esses denominadores forem diferentes. A gente tem que tornar um denominador comum, um denominador igual, para a gente poder conseguir fazer essas operações. Para que isso aconteça, a gente vai usar dois métodos. Eu vou ensinar os dois e vocês escolham o que acharem mais fácil. O primeiro método é a gente tirar o MMC desses denominadores que são diferentes. Então, olha aqui o exemplo. 5 sextos mais 2 quartos. Percebemos que aqui os denominadores são números diferentes. Aqui é 6 e aqui é 4. Então não tem como eu repetir, eu não posso somar os dois. Eu tenho que fazer, nesse caso, tirar o MMC. De quem? Do 6 e do 4. Eu vou tirar aqui do lado. MMC de 6 e 4. Vou fazer bem rápido, porque nós temos um vídeo explicando como tirar o MMC. Então dá para dividir por 2, 3 e 2. O 3 não dá para dividir por 2 ou baixo, mas o 2 dá. 2 dividido para 2, 1. Aí eu divido por 3 esse 3. 3 dividido para 3, 1. Chegou no 1, terminou. Multiplica todo mundo. Então o MMC de 6 e 4 é 12. Então o que é que eu vou fazer? Eu não vou usar mais como denominador esses dois. Meu denominador agora é o MMC que eu encontrei, que é o 12. Eu vou colocar aqui uma barra maior. Colocar o 12, que é o meu novo denominador. Para eu encontrar os numeradores, não posso pegar apenas esses números e repetir eles. Agora eu tenho que fazer um processo. Já que eu encontrei um novo denominador, eu também vou encontrar novos numeradores, que são os números de cima. O processo é o seguinte: você vai pegar esse número que você encontrou e dividir por esse que está embaixo. Vai fazer esse processo para cada uma das frações, uma por vez. Então, primeiro por essa daqui, ó. Eu pego 12, divido pelo 6, e o resultado que eu encontrar eu vou multiplicar
pelo valor que está em cima. E aí esse valor, o resultado, é que vai ser o meu novo numerador. Então, repetindo, peguei o 12, que é o MMC, coloquei aqui embaixo. Então, eu vou fazer esse processo que é assim. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E o resultado é o novo numerador. Então, fica 12 dividido para 6, 2. 2 vezes 5, resultado, jogo aqui, que é o 10. Pronto, encontrei o meu novo numerador relacionado a essa fração. Mas agora eu vou fazer relacionado a essa. O processo é o mesmo, só que agora com essa fração. Eu pego o 12, divido pelo de baixo, que é o 4, e o resultado eu multiplico pelo de cima, que é o 2. Então fica 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 2, 6. Pego o sinalzinho de mais, coloco aqui, e o resultado, 6. Agora é só resolver. Pega o 12, repete, resolve os dois de cima. 10 mais 6, 16. A gente pode também simplificar a fração para ficar uma fração irredutível. Tanto em cima quanto embaixo dá para dividir por 4. Então fica 16 dividido para 4, 4. E 12 dividido para 4, 3. Pronto. Esse foi o meu resultado. 4 terços. O outro método é um método chamado método ninja. Peguei a mesma fração, mas eu vou ensinar agora com esse outro método. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses dois números que estão aqui no denominador e vão multiplicar um pelo outro. Então, 6 vezes 4, o resultado, 24. Então, esse já vai ser aqui o meu novo denominador. Como que eu encontro os numeradores? Você vai multiplicar esses valores que estão aqui nas frações em x, assim, ó, cruzado. Por isso que o nome é método ninja, que é um x que ele vai fazer. Então, eu vou pegar, multiplicar ó, o 5 vezes o 4 e colocar o resultado já aqui, que é 20. Vou multiplicar o 6 pelo 2 e colocar o resultado aqui, que é 12. Peguei o sinal de mais e coloquei aqui no meio do mesmo jeito. Repetindo, voltar aqui para me repetir tudinho. Passa a linha, multiplica esse por esse, 6 vezes 4, 24. Pronto, já encontrei o novo denominador. Agora, para encontrar os novos numeradores, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar em x, cruzado assim, ó. Esse vezes esse forma o novo numerador. Então, 5 vezes 4, 20. Pego o sinal de mais, vou repetir aqui. Se tivesse sinal de menos aqui, eu ia colocar menos aqui também. E agora eu multiplico 6 vezes 2, coloco o 12 aqui. Pronto, agora é só resolver. 20 mais 12, 32. Embaixo 24. Sim, não era o mesmo resultado de agora há pouco? Só que falta o processo da simplificação. Posso simplificar devagarzinho, dividir por 2, até chegar na fração irredutível. Mas você pode perceber direto que tanto 32 quanto 24 dá para dividir por 8, ficando o mesmo resultado de anteriormente. Mudei o método, mas o resultado foi o mesmo. 32 dividido para 8, 4. 24 dividido para 8, 3. Então vocês é que vão escolher qual é o método que vocês acham melhor. Se é o do MMC, tem que fazer todo aquele processo, ou se é esse método ninja. Lembrando que a simplificação que vai me dar aqui a fração irredutível, que é um valor bem menor para a gente poder calcular. Então, esses dois métodos anteriores foi relacionado à adição e subtração quando os denominadores são diferentes. Agora a gente vai ver quando a gente tiver multiplicação de frações. Das 4 operações, a multiplicação com frações é a que eu acho mais fácil. Por quê? Porque a gente vai apenas multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. É só isso. Então, eu tenho aqui essas duas frações, está sendo multiplicada uma pela outra. Então, não importa se os denominadores, que são os de baixo, sejam iguais ou sejam diferentes.
O que eu vou fazer é simplesmente multiplicar os de cima e os de baixo. Então fica 5 vezes 3, 15. 4 vezes 9, 36. É só isso. Aí, se você percebe que dá para simplificar, simplifica. Lembrando, assistam a aula inicial de frações que lá explica sobre simplificação. Então, 15 dividido para 3, 5. E 36 dividido para 3, 12. Pronto, está aqui a fraçãozinha simplificada. É só isso. Olha esse caso. Aqui eu tenho duas frações sendo multiplicadas, mas aqui eu tenho um número sendo multiplicado por outra fração. Quando isso acontecer, vocês precisam lembrar o quê? Que quando você tem um determinado número, ele sempre está sendo dividido por 1, porque não altera esse valor. Por exemplo, 100 dividido por 1 é 100, continua sendo 100. Então, 5 dividido para 1 continua sendo 5. Então, você finge que aqui embaixo do 5 tem o número 1. Então, como é que fica? Se o 5 está em cima, então eu vou multiplicar 5 vezes 3, que dá 15. Se embaixo eu tenho 1, 1 vezes 4, 4. E aqui eu encontro a fração. Não dá para simplificar, então morreu aí. Então, a divisão com frações. A divisão com frações também é bem simples. É só você pegar, conservar a primeira fração e depois multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vamos ver aqui esse exemplo. 6 quartos dividido para 5 meios. Então, a regra diz que você vai pegar o quê? Essa primeira fração e repetir ela, do jeito que ela está aqui. Então, você repete, 6 quartos. E no lugar de dividir, agora vai virar uma multiplicação. Ó. Multiplica, coloca o sinalzinho de multiplicação, pelo inverso da segunda. O que é inverso da segunda? É essa fração ao contrário, ou seja, o número que está em cima vem para baixo e o número que está embaixo vai para cima. Então, ficando agora assim, o 2 em cima e o 5 embaixo. Então, deixa eu repetir. Quando você tiver divisão de frações, você vai pegar o quê? Repetir a primeira, aí vai multiplicar pela segunda ao contrário. Pronto. Então, multiplica, ó, normalmente, a regra da multiplicação é igual ao anterior. 6 vezes 2, 12. 4 vezes 5, 20. Pronto. Aqui outro exemplo. Isso aqui é igual àquele exemplo da multiplicação. Quando o número está sozinho, é o número inteiro, você imagina que tem o número 1 aqui embaixo. Então, repete a primeira. A primeira é 2 quartos. 2 quartos. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, olha só. Se o 3 está em cima e eu imagino que tem 1 embaixo, então agora vai ficar como? O 1 em cima e o 3 vem para baixo. Pronto. Agora é só multiplicar. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 3, 12. Tanto essa como essa fração vocês poderiam depois simplificar para ela ficar irredutível.